Olá, voltamos. A gente vai continuar com os métodos interativos, tá bom? Esse vai ser o nosso segundo método e o último método que a gente vai ver de resolução de sistemas de equações lineares. O método de Gauss-Seidel. O método de Gauss-Seidel, ele parte do mesmo princípio do método de Gauss-Jacobi, que é o quê? A partir de um valor inicial, você faz iterações em cima desse valor a partir de uma fórmula geral e a partir daí você encontra n novos valores n não, k novos valores de x, tá? Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho uma estimativa inicial x0, que pode ser 000, um valor que é dado no problema, ou qualquer valor aleatório, tá? E eu vou obter consecutivamente os valores de x1, de x2 e de xk. Só tem uma diferença. No método de Gauss-Seidel, eu preciso atualizar o valor do x, tá? Do x1, do x2, do x3 e do xn. Ou seja, quando eu calcular o valor de xjk mais 1, que é o próximo valor de xj, eu vou usar todos os valores anteriores que já foram encontrados para o x1, para o x2, x3, x4 até o xj-1. Ou seja, para eu encontrar o valor de xj, que é o valor de x atual, eu preciso usar os valores atuais de x1, de x2 até xj-1, ou seja, todos os anteriores a j. Por que eu sei que esses são valores atuais? Porque eu estou calculando k mais 1. Então eu tenho que usar o k mais 1 do x1, o k mais 1 do x2, o k mais 1 do x3 e o k mais 1 do xj menos 1. Ok? A partir daí, os valores eles vão ser atualizados, tá? Com esses valores anteriores. Como eu encontrei o meu xjk mais 1, o meu próximo valor de x1, ele já tem também a mesma coisa. Utilizar todos os valores anteriores de x2, de x3 até xj menos 1 e o xjk mais 1, que é o xj mais atual. Qual é a fórmula de iteração? A fórmula de iteração parte do princípio que a gente pode reescrever a nossa matriz lá, o nosso sistema, como um produto, tá? Então nós teríamos os coeficientes vezes o incógnita, coeficiente vezes incógnita, coeficiente vezes incógnita, a soma de tudo isso igual a B1 para a primeira equação, para a segunda equação, para a terceira, para a quarta. E a gente pode colocar em evidência cada uma dessas variáveis. Então, para a primeira equação, poderia colocar em evidência o x1, para a segunda equação, poderia botar em evidência o x2, para a terceira o x3 e assim sucessivamente. Então, nós teríamos isso aqui. Quando eu coloco em evidência, claro, né, eu jogo todo mundo para o outro lado da igualdade. Então, para o x1, eu teria isso aqui, ó, 1 sobre A11, B1 menos A12, x2 menos A13, x3 menos A1n menos 1 vezes xn menos 1 menos A1n vezes xn. Pessoal, isso aqui parece feio, mas se vocês forem ver, isso aqui é a mesma coisa que eu ter uma equação, como eu tenho aqui, e colocar um termo em evidência, tá? No caso aqui eu estou colocando o termo x1 e essa aqui é a fórmula geral. Se vocês forem fazer um papel, para qualquer equação, vocês vão ver que essa aqui é a fórmula geral para quando a gente coloca um termo em evidência, não tem nada de outro mundo aqui. Então a fórmula de iteração do Gauss-Seidel é exatamente isso. É a equação com uma variável em evidência. Então aqui eu tenho a variável x1 em evidência. Para a próxima equação, que seria a próxima linha, eu tenho a variável x2 em evidência. Para a próxima equação, que seria a terceira linha, x3, eu coloco o x3 em evidência. E para o xn, eu vou colocar
em evidência, para a enésima linha eu vou colocar em evidência o xn. Ok? Então se a gente tem 3 equações, 3 por 3, eu vou ter x1, x2 e x3, colocando cada um dessas variáveis em evidência, e essa aqui é a fórmula geral. Tá? Como é que é o processo iterativo? É bem interessante a gente tentar entender isso. Esse aqui é o meu primeiro valor de x1, certo? Depois no x2 eu vou usar o quê? O valor de x1. Mas quando eu encontrar o x2, eu já uso o x1 anterior que eu encontrei aqui. Eu não vou usar o x1 da equação inicial, que é o que essa fórmula quer dizer. Tá? x1k mais 1 é o quê? Ele vai depender das variáveis, mas ele vai depender de quê? De k. Então aqui eu tenho k, k, k e k. Certo? Ou seja, x2k, x3k, xn-1k e xnk, esses aqui são os valores da minha solução inicial, que eu preciso para encontrar, se eu tenho a solução inicial, a próxima solução é xk mais 1. Então, para o x1k mais 1, ele só vai ter valores baseados nos valores iniciais. x2k mais 1 é diferente. Eu já vou utilizar o quê? O x1k mais 1, que acabou de ser encontrado aqui. Ó. Então, eu já uso o valor atual do x1. Eu não vou mais usar o x1k, que seria um x1 da solução inicial. Eu já uso o x1k mais 1, que é o da solução inicial. Como eu não tenho valor novo de x3, eu vou usar o que eu tenho, que é o da solução inicial, x3, xn-1 e xnk. Para o x3k mais 1, a mesma coisa. É o valor atual do x3, primeira iteração dele. Eu vou usar o quê? O valor atual do x1, que foi encontrado aqui, e o valor atual do x2, que foi encontrado aqui. E aí eu uso xn-1k, ainda é da solução inicial, e xnk da solução inicial. Para o enésimo, xnk mais 1, o que eu vou usar? Todos os valores anteriores, de x1, de x2, x3 até o xn-1. Para encontrar o xnk mais 1, eu vou usar todos os valores de x1k mais 1, x2k mais 1 e xn-1k mais 1. Tá? Ou seja, vou usar o x1 aqui, vou usar esse x2 aqui. Se eu tivesse um x3k mais 1, seria esse. E eu vou usar o xn-1, que seria um valor de x aqui. Aqui eu teria x n-1, tá? K mais 1 seria esse último valor que seria utilizado para calcular o xnk mais 1. Então, basicamente eu tenho uma fórmula de iteração, que é isso aqui, tá? Essa aqui é a fórmula geral da fórmula de iteração. E eu tenho o processo iterativo, que é a atualização dos valores a partir dos valores mais atuais que eu tenho. O critério de parada do Gauss-Seidel é a diferença relativa entre duas iterações. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Esse valor vai ser mr de k, tá? mr de k mais 1, ele vai ser o quê? Vai ser o maior valor do módulo da diferença do valor atual de xi menos o valor atual, a diferença do xi valor atual e xi valor antigo, dividido pelo xi valor atual. Quando eu falo k mais 1, eu quero dizer o valor atual, tá? Quando eu falo k, o valor anterior, ok? Então eu vou sempre ter, a cada computação do valor de x, calcular essa diferença e essa divisão. Vou pegar o valor atual menos o valor anterior, dividir pelo valor atual e guardar o módulo. Depois que eu tiver os três, porque é para xi, ó, para xi, depois que eu tiver os 3, ou 4, ou 5, dependendo do tamanho, eu vou
fazer o cálculo do maior deles, né? Determinar qual é o maior. E aí esse maior ele tem que ser menor do que a precisão, tá? Então, quando o valor de MR de K mais 1, que é o maior das diferenças, tá? Eu tenho o critério de parada alcançado. Então, vamos fazer um exemplo. Esse exemplo é bem simples. Então, olha só. Aqui eu tenho um sistema de equações, a variável é x, y e z. Então, é diferente do que a gente vem fazendo, porque geralmente é x1, x2 e x3, né? Mas é a mesma coisa, só mudou o nome da variável. Então, eu tenho primeira equação, segunda equação, terceira. O que eu tenho que fazer? Colocar em evidência o x na primeira equação, em evidência o y na segunda e em evidência o z na terceira, tá? Então, ficaria assim, 5x igual para a primeira, tá? A 5 menos z menos y, né? Ai, pagou tudo. Vou fazer de novo. Vai ficar 5x, a gente está fazendo a fórmula de iteração. 5x é igual a 5 menos y menos z, certo? Então, x vai ser igual a 5 menos y menos z dividido por 5. Então, esse aqui é a minha interação para o x, que é a mesma coisa que isso aqui, né, gente? Só está no formato da fórmula geral, tá? Mas outra forma de ver é você fazendo como a gente está acostumado lá desde o ensino fundamental. Aí eu vou colocar agora o y em evidência. Vai ficar 4y igual a 6 menos 3x menos z. Certo? Y vai ser igual a 6 menos 3x menos z dividido por, vou ajeitar esse 6 aqui, por 4. Essa é a fórmula geral do y. E a fórmula geral do z? Vai ficar z igual, né, menos 3x menos 3y dividido por 6, tá? Que é a mesma coisa que isso aqui. Então vejam que eu tenho o valor de x, de y e de z. Essa é a minha fórmula inicial, fórmula de iteração, tá? Ele deu aqui, MR de K tem que ser menor do que 0,05. Então, esse aqui, cada vez que a gente calcular um x, a gente tem que encontrar o MR de K, e aí, se ele for menor do que 0,05, o método vai parar. E a solução inicial, menos 1, 0 e 1, tá? Que é o valor de x, esse aqui é o x, esse aqui é o y, e esse aqui é o z. Então, vamos executar. Vamos calcular aqui. Eu vou pegar aqui o primeiro, vou fazer aqui mesmo nesse slide para facilitar. Mas depois vocês podem pegar os slides, tá? Para fazer. Então, se esse aqui é o x, tá? Eu vou calcular o primeiro valor, tá? Antes de calcular o valor, eu vou precisar montar uma tabela. Essa tabela aqui é bem simples. Eu tenho o x, o y e o z, tá? Para cada uma das iterações. Então, essa aqui seria K0, essa aqui seria K1, essa aqui seria K2, para cada iteração, tá?
No K0 é a solução inicial do problema. Então tá aqui, ó, menos 1, 0 e 1. Então eu coloquei aqui na tabela. O valor do x0 é menos 1, do x0 não, como a gente está usando y, né? Então é x0 menos 1, y0 igual a 0 e z0 igual a 1, tá? Esse aqui é o mxk. Lembra que a gente tem que encontrar o mr de k, que é o quê? Que é o maior do mxk, do mik. Então, o maior, ele é o maior do mik. Ou seja, a gente vai calcular o mxk, o myk e o mzk a cada iteração. E depois encontrar o maior deles, que é o mr de k, tá? Para calcular cada um desses, o que, que é? É o valor novo menos o valor antigo dividido pelo valor novo em módulo, ok? Então vamos voltar. Então eu tenho aqui o meu primeiro preenchimento. Tenho menos 1, 0 e 1, que é o valor de x, y, z, x0, y0 e z0. Preciso calcular mxk? Não, que só vai ser calculado na próxima iteração, k igual a 1, tá? E nem mr de k, que não dá. Então vamos começar. O valor de x, eu vou calcular aqui o valor de x, ó. É o meu primeiro x, eu vou calcular o x1, tá? Vou calcular o x, k igual a 1. E aí eu vou usar essa fórmula de geração aqui do x. Então o x, tá? x1, que é esse cara aqui, ou seja, o x da primeira iteração, ele vai ser igual a 5 menos... Qual é o valor de y? Eu tenho o y aqui da tabela, ó. Vai ser o y0, que é o valor anterior. Que é o valor anterior, não. O primeiro é o valor atual. Então aqui é 0, tá? Então aqui seria 0. Menos z, que seria o quê? O valor atual, que é 1. Ok? Menos 1 dividido por 5. Isso aqui dá igual a 4 dividido por 5, que é 0,8. Então, o meu primeiro x1 aqui é 0,8 e eu preencho aqui na tabela, 0,8, tá? Posso calcular o mxk? Posso, porque eu tenho o valor atual, tenho o valor anterior, tá? E o valor atual de novo. Então, eu vou calcular aqui, ó, é o módulo do valor atual, que é 0,8, menos 1, certo? Dividido pelo valor atual, que é 0,8. Em módulo. Isso aqui vai ser o quê? 0,8 mais 1 dá 1,8, dividido por 0,8, 2,25. Então, esse aqui é o meu valor de mxk, tá? E esse k, então, seria mx1 da primeira iteração, 2,25. Então, a gente já calculou o primeiro aqui, 2,25. Depois a gente vai escolher o maior deles. Então, calculei o primeiro, aí vou calcular o segundo e o terceiro, tá? Agora vamos escolher o y. Ok? Lembra que o valor inicial de y é 0. Então, a gente volta para cá. Y é igual a 6 menos 3x menos 2 dividido por 4. Então, y vai ser igual a 6 menos 3 vezes... Agora é que vem, tá, a questão da iteração. Eu vou precisar do valor de x. Olhando para cá, qual é o valor mais atual de x? Não é mais o valor inicial menos 1. É 0,8. Então, é esse valor que eu vou usar. Então, é aqui que vem da fórmula geral. Ó. Quando eu calcular o x2k mais 1, eu vou usar o valor anterior do meu x.
tá? O valor anterior não, o valor mais novo do meu x. Então, volta aqui, seria 0,8, que é o valor mais atual de x, menos z. Qual é o valor atual de z? O valor mais atual de z é o 1. Então, menos 1 dividido por 4. Tá? Então, fazendo essa conta aqui do y, a gente vai encontrar 0,65, que é o valor atual de y agora. Tendo o valor atual e o anterior, o que eu vou fazer? Calcular o my de k, que no caso é my de 1 para a primeira iteração. Então, seria o valor atual de y, 0,65, menos 0 dividido por 0,65. Em módulo, né? Isso aqui vai ser igual a 1. Então, esse aqui é o meu myk. Vamos calcular o z agora. Então, o z é menos 3x menos 3y dividido por 6. Então, z é igual a menos 3. Qual é o valor de x? Volto lá na tabela. O valor de x atual é 0,8. Então, 0,8 menos 3y. Qual é o valor atual de y? 0,65. 0,65. Veja, eu não uso o valor inicial de y. Dividido por 6. Fazendo a conta, o z vai ser igual a menos 0,725. Tá? Ó, a conta é menos 3 vezes 0,8 menos 3 vezes 0,65 dividido por 6, que vai dar menos 0,725. Tendo o valor atual e o anterior, eu calculo o mzk, que é menos 0,725 menos 1 dividido por menos 0,725 em módulo, que vai dar, fazendo a conta aqui, 2,379. Então, voltando lá para o critério de parada, você calcula as diferenças e divide pelo valor atual, e o maior deles vai ser o MR de K mais 1, e esse MR de K mais 1 tem que ser suficientemente pequeno, de acordo com a precisão. Então, vamos olhar, quem é o max dele, quem é o maior? Eu tenho 2,25, eu tenho 1 e eu tenho 2,379. Então, o maior, esse aqui é o maior deles, 2,379, que eu replico aqui para a coluna do MRK, que é 2,379, que é maior do que 0,05, que é o meu critério de parada. Ok? Eu vou calcular só mais um x para a gente terminar. Então, o meu x, esse aqui vai ser o x2, tá? x2, ó. K2, então vai ser o meu x2. Vai ser 5 menos y, valor de y atual, 0,65. 0,65 dividido, menos z, né? Menos 0,65 menos z, que é menos 0,725. Então, tem menos, outro menos aqui, 0,725 dividido por 5. Fazendo essa conta aqui, x2 vai ser igual a 1,015. Ok?
Tendo o valor atual de x, eu faço 1,015 menos 0,8 dividido por 1,015, que vai dar em módulo 0,212. Ok, pessoal? Então agora eu vou fazer a interação. Vou calcular o próximo YK, que é 0,92, o próximo ZK, que é o menos 0,967. Calculo o MYK e o MZK. O maior deles, no caso aqui, ó, é o 0,293. Então, o maior deles é o meu MR de K, que é maior do que 0,05. Então, vocês em casa vão terminar esse exercício, tá? Comparando aqui, vendo se essas linhas estão corretas. No final, eu vou encontrar 1,002, 0,998 e menos 1. E o MR de K aqui ele vai ser menor do que 0,05. Deu 0,03 aí. E aí o método parou. Então esse aqui é o meu X, esse aqui é o meu Y, e esse aqui é o meu Z. Soluções do meu sistema usando Gauss-Seidel. Aqui eu substituo os valores que eu encontrei e resolvo a equação. Ok? Próximo exercício. 3x menos y mais z igual a 9, x menos 4y mais 2z igual a 17, 2x mais y mais 6z igual a 24, tá? Com MR de K menor ou igual a 0,5. Façam esse exercício para ver se vocês estão entendendo. Esse aqui, pessoal, não necessariamente é a resposta, tá? Pode ser que acabe antes no de vocês com o MR de K menor que 0,5, ok? O que acontece? Esse aqui ele fez para K igual a 10, né? Executou 10 vezes. Então aqui eu tenho K1, K2, K3 até o K10. Então o resultado é 1, menos 2 e 4. Tá? Então, se vocês forem fazer 10 vezes, vocês vão usar essa tabela para comparar o resultado. Mas pode ser que, usando MR de K menor que 0,5, vocês consigam terminar em menos passos. Ok? Até mais!